Shalom, que bom que você tem acompanhado diariamente a nossa programação. Há uma palavra específica da parte de Deus que liberamos sobre a sua vida a cada dia. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor. O salmista ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo dá a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós vivemos muitas vezes dias adversos, dias contrários, onde os ventos se levantam contra nós, mas nós temos um lugar onde nos refugiar. E quando nós olhamos para os céus, nós encontramos a resposta. A nossa resposta não vem do homem, a nossa resposta não vem de um rei, a nossa resposta vem de Deus. Deus tem sim a resposta que você procura. O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua vida. Creia, vem estar conosco, acompanhe a nossa programação diariamente e você vai ser tremendamente abençoado. Dezembro, um mês de milagres. Creia, ainda há tempo para você ver um milagre acontecendo na sua vida. Apresente a Deus as causas impossíveis. E agora, de 11 a 16 de dezembro, é a semana de oração pela família. Às 3 horas da manhã, você irá se levantar na sua casa, apresentar diante de Deus as causas impossíveis, apresentar diante de Deus os seus pedidos de oração pela sua família. Participe! E dias 15 e 16 de dezembro, nós temos o nosso relógio de oração. São 24 horas de oração ininterruptas, iniciando às 18 horas na sexta-feira e encerrando às 18 horas no sábado. Procure o horário que o seu líder ou pastor irá orar e venha! Graça e paz! Começa agora o programa IECG para você com Juventude Relevante. O programa está maravilhoso hoje, está abençoadíssimo e a nossa intenção é que você seja alcançado pela palavra de Deus e que o teu dia seja extremamente abençoado através de tudo que você verá hoje no programa da IECG. Teremos um momento de louvor com John Dias, um testemunho de reviravolta e uma palavra abençoadora do nosso pastor Aldo Giovanni. Fique conosco durante o programa e você também pode nos acompanhar pelas redes sociais e ser extremamente abençoado por lá. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Quantos aqui vieram com uma expectativa por mais de Deus, diga amém. Feche seus olhos nesse momento, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Mais alto, todos vamos levantar as nossas mãos. Comece a dizer para Jesus o que você veio buscar dele aqui nessa noite.
Jesus, você é desejado aqui nessa noite. Você é adorado aqui nessa noite. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos te dar o nosso coração. Fique à vontade no nosso meio. Nós te amamos mais do que tudo, Jesus. Te amamos, Senhor. Te adoramos. Queria convidar você a começar a dizer palavras de amor a Jesus nesse momento. Te louvamos, Deus. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui.
Levante suas mãos o mais alto que você puder, cante santo. Santo, Deus poderoso, Santo, nos derramamos nosso maior tesouro aos teus pés. Nosso coração deseja mais o teu amor, Senhor. O nosso coração anseia mais a tua glória. Não há outro igual, tu és santo. Não há outro igual. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória. Longe do santo dos santos, e se eu passar
Graça e paz, Juventude Relevante, boa noite. Meu nome é Hernandes, sou discípulo da IECG, faço parte da Juventude Relevante, juventude mais linda desse Brasil. Contar um pouco da minha história para vocês, rapidamente. Eu sempre fui uma criança, sempre fui um adolescente que sempre teve tudo em relação aos pais. Amor, carinho, respeito, afeto, tudo que eu sonhava, que eu queria ter, meus pais procuravam me dar. Então eu nunca pude reclamar. Então minha história é um pouco diferente de algumas pessoas que às vezes falta isso. Mas mesmo tendo tudo isso, eu sempre me faltava algo. Eu sabia que faltava algo. Com 13 anos de idade fui convidado para conhecer uma igreja, a igreja evangélica, a igreja batista, por um amigo, e eu fui, conheci, me converti. Dos 13 aos 16 anos eu fiquei dentro dessa igreja firme. Nesse período de tempo eu consegui ganhar minha mãe para Cristo. Ela era católica e ela se converteu, aceitou Jesus, e até os dias atuais ela continua firme, para a honra e glória de Deus. Mas nesse período de tempo, até os 16 anos e até os dias de hoje, muita coisa aconteceu na minha vida. Com 16 anos eu me afastei de Deus por influências de amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito facilmente influenciada. E meus amigos me apresentaram a bebida, me apresentaram a conquista de mulheres, me apresentaram o tal do ficar. E para mim isso era muito agradável aos olhos, muito agradável ao meu coração. Aquilo enchia o meu coração de alegria. Eu achava que aquilo para mim era lindo, era maravilhoso. Então eu comecei constantemente a ficar nessa vida. Eu gostava muito de futebol e até então tinha muito talento para isso. Fui convidado para fazer alguns testes fora da cidade, mas por conta dessas bebidas que eu comecei, por conta de me afastar de Deus e viver nessa vida de bebedeira, de balada, eu perdi algumas oportunidades em relação ao futebol. Com 16 anos de idade também meu pai decidiu que eu estava andando com pessoas erradas e quis me mandar para casa da minha avó, em São Paulo, na cidade de Santa Anastácia. Eu fui. Lá eu fiquei mais solto ainda. Às vezes, não sei se foi pior, porque na verdade foi pior, porque lá eu me senti mais à vontade, me senti com mais liberdade, eu fazia tudo aquilo que eu queria fazer. E com 19 anos de idade eu passei no concurso, já adquiri minha estabilidade com 19 anos de idade, tinha tudo que eu queria. Com 19 anos de idade tinha um salário que para um jovem era alto. Fui para a cidade de Campinas, uma cidade onde o jovem que não tem cabeça, um jovem que não tem Deus, que não está caminhando com Deus, se perde ainda mais. Lá eu bebia diariamente, bebia porque estava longe dos meus pais, bebia porque estava alegre, bebia porque estava triste, bebia porque estava cansado, tudo era motivo para mim beber. E além da bebedeira, eu convidava comigo mulheres para ficar lá comigo lá em casa, fazia festa diariamente. Então no fim meu dinheiro não dava para nada, ganhava bem, mas meu dinheiro não dava para nada, porque eu queria me mostrar para as pessoas. Eu achava que aquilo era o máximo. E com isso eu comecei a perder contato com pessoas que me amavam. Tinha um relacionamento, eu perdi esse relacionamento. Amigos começaram a se afastar de mim, porque eu só pensava nisso, só pensava em festa, só pensava em bebedeira. E essas pessoas começaram a se afastar de mim. Parentes começaram a se afastar de mim, primos, tios. E minha avó sempre me alertando: Hernandes, você está no caminho errado, você está andando errado. E eu não ligando muito para isso. Lembro muito bem de um tio que chegou em mim e falou: cara, você está no caminho errado, você está se perdendo, você está afastando as pessoas de você. E com 22 anos de idade, eu fui transferido de Campinas para Kaiowá, que era uma cidade próxima a Santa Anastácia. E eu tinha perdido o relacionamento. Então eu saí de um círculo de amizade de casal para um círculo de amizade de solteiros, onde eu me afundei ainda mais. Porque quando eu conheci essas pessoas, eu conheci também a droga. Então a partir de que eu conheci essas pessoas, passou de bebida para droga também. Então eu tive um contato direto com drogas e bebidas. Mas o que mais me prejudicava realmente era a bebida. E com o passar do tempo, aquilo foi virando uma rotina na minha vida. Bebedeira, mulherada, tristeza, dormia triste, acordava, bebedeira, mulherada, dormir. Isso era constante na minha vida. No meu serviço eu já não conseguia mais render
o que eu rendia, não queria mais saber do meu serviço, estava enjoado daquilo, estava cansado daquela rotina, daquela vida. Foi quando já tinha abandonado, tinha começado o curso de Direito, tinha abandonado, tinha parado de fazer o curso. Foi quando eu cansei de tudo e vim buscar a ajuda dos meus pais. Meus pais prontamente aqui em Campo Grande abriram os braços, abriram as portas para mim, então eu larguei tudo. Larguei serviço, larguei faculdade, larguei amigos e vim para Campo Grande. E achei que começaria uma nova vida aqui. Falei, bom, estou com meus pais, então vai ser diferente aqui. Nada mudou, continuou a mesma coisa. Eu tinha amor, tinha carinho, tinha afeto dos meus pais, coisa que eu tinha perdido lá na cidade de Santo Anastácio, porque eu mesmo perdi o respeito das pessoas, não tinha mais autoridade sobre as pessoas, tudo que eu falava, nada valia para as pessoas. Isso eu tinha ganho que eu tinha dos meus pais, porém faltava algo dentro de mim. E aqui de influenciado eu passei a ser influenciado. Eu influenciava as pessoas queriam ser como a mim. Por quê? Porque eu tinha fácil contato com mulheres, eu era desinibido, alegre, feliz e aos olhos das pessoas. Dentro da faculdade eu comecei a arrastar amigos, fora da faculdade também consegui tirar pessoas da igreja para me seguir, para estar do meu lado e as pessoas achavam legal o meu jeito de ser, que era desinibido, alegre, mas por trás dessa alegria toda eles não sabiam o que aconteceu comigo, que era a tristeza de sempre, toda vez antes de dormir a tristeza batia, depressão batia e começava na quinta e terminava no domingo. Toda semana era a mesma coisa, aqui dentro de Campo Grande a mesma rotina. E no domingo à tarde sempre vinha a tristeza. Sempre tinha uma voz falando na minha mente, esse não é seu lugar, você não pertence a esse lugar. Isso era por volta das 6 horas, 7 horas, horário normalmente que tem cultos nas igrejas. E eu sentia que era Deus falando comigo, cara, eu tenho que voltar para a igreja. Eu sentia que Deus queria algo comigo, porém eu não tinha forças, eu não tinha alegria nenhuma, na verdade, de querer estar na igreja. E por o convite de um vizinho que constantemente me chamava, frequentemente me chamava, e eu sempre desculpa. Hoje não dá, deixa para a semana que vem. E até que ele me venceu e conseguiu me levar até aqui, até a ESG. E a partir desse dia, a reviravolta começou na minha vida. Eu lembro no culto que foi uma palavra de transformação que o nosso apóstolo estava ministrando, e aquela palavra falou muito comigo, e eu senti que minha vida estava reiniciando a partir daquele momento. Eu me reaproximei de Deus, e dali começou uma nova história na minha vida novamente. Nesse mesmo dia, eu vi uma garota que estudava comigo, e me chamou muita atenção, e comecei a conversar com ela, e comecei a ir na igreja, comecei a conversar com ela, e deu certo, nosso relacionamento aconteceu. Depois disso eu fui para o encontro com Deus. No encontro com Deus eu percebi que muita coisa dentro de mim estava sendo transformada, estava sendo mudado. As pessoas que tinham me magoado, que eu interiorizei aqui dentro de mim como mágoa, eu estava começando a perdoar. As pessoas que falavam para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia ser ninguém, que tudo que eu estava fazendo, e realmente eu estava fazendo errado, e da forma que eu estava, eu não ia conseguir nada mesmo. Aquelas pessoas eu consegui perdoar, e comecei uma nova história, uma nova trajetória na minha vida. Quando eu voltei do encontro com Deus, eu já comecei a escola de líderes. Na escola de líderes, eu entendi alguns chamados de Deus na minha vida. No mesmo ano, alguns meses depois, eu me formei, consegui me formar. Depois da formatura, eu tentei a OAB pela primeira vez, não consegui, e comecei a estudar. E algumas coisas a gente fala que a palavra de Deus, a fé sem ação, ela é morta. E eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, e Deus me aprovou na OAB, consegui a aprovação na OAB. Depois eu consegui a minha célula. Depois da minha célula eu consegui já multiplicar 3 vezes dentro de 2 anos e meio, 2 anos. E às vezes parece pouco, mas para mim é muito, porque eu sei que o que Deus tem para mim ainda é bem maior. O relacionamento, algo que eu via que não tinha mais chance, eu não queria mais magoar ninguém. Eu firmei meu relacionamento, hoje eu estou casado com uma mulher linda, maravilhosa, que eu amo muito, que Deus preparou para a minha vida. Meu ministério, eu tenho me dedicado cada vez mais e mais. Faço parte da Juventude Relevante, que para mim me traz muito orgulho. É uma juventude que realmente vem fazendo a diferença dentro da nossa cidade.
E eu tenho muito orgulho dos meus pastores, da excelência que eles primam dentro da Juventude Relevante. Eu não sei como que você está aqui nessa noite, eu não sei como que você chegou, por onde você passou, o que você fez. Mas eu quero dizer para você, abra o seu coração nessa noite, que Deus tem uma reviravolta para fazer na sua vida. Deus abençoe, boa noite. Mas essa noite eu queria compartilhar com você coisas simples, mas que marcaram muito a minha vida, sobre quem é Jesus, e aquilo que Ele fez, e o legado que Ele deixa até hoje. Jesus é a pessoa mais importante da história da humanidade. Jesus, Ele é o centro de tudo aquilo que o homem busca, em todas as áreas. Jesus é a única satisfação que o homem consegue encontrar e ser nele pleno. Jesus não tem início e nem tem fim. Jesus, para muitos, é difícil de entender. É por isso mesmo que Ele não permite que nós procuremos entendê-lo por nós mesmos. Ele se apresenta a nós e nos diz quem Ele é. Jesus é a principal figura desde a criação até o fim de todos os tempos. Jesus é o resultado de todas as profecias que já foram dadas. Jesus é a esperança de todos que aguardavam uma solução em sua própria vida. Jesus é o início de todas as coisas. Jesus é a luz do mundo. Jesus está vivo. De todos os profetas que são seguidos pelo mundo, Jesus é o único que não tem túmulo, porque o seu túmulo está vazio. Jesus é o único em que se faz presente no momento em que nós lemos as suas palavras. Jesus, para quem o conhece, é extremamente apaixonante. Jesus é desafiador. Jesus é amigo. Jesus, Ele é amparo. Jesus, Ele é resposta. Jesus também é pergunta. Jesus é solução. Jesus traz espada. Jesus traz cura. Jesus é tudo. E eu queria falar alguns tópicos daquilo que eu aprendi com Jesus. Coma com pecadores, mas não coma a comida dos pecadores. Os pecadores que Jesus andava eram pessoas que não seguiam a lei como os fariseus queriam. A comida de quem é pecador sempre vai ser o pecado. A comida do pecador sempre vai ser satisfazer a si mesmo. A comida do pecador sempre vai ser ter a sua carne satisfeita, mas o teu espírito esvaziado. Jesus então entendia que as pessoas não precisavam ter a carne delas suprida, mas sim o espírito. Então ele sempre estava com aqueles que precisavam ter o seu espírito fortalecido e vivificado. Jesus não tinha vergonha de andar com pecadores, porque Ele veio para os pecadores. Jesus nunca teve nenhum tipo de receio de assentar à mesa com pessoas que não conheciam o seu Pai, porque Ele veio à terra para apresentar o Pai às pessoas. Jesus, Ele dizia: ame ao próximo como a si mesmo. O próprio Jesus nos fez entender que do que adianta você amar um próximo que está distante, mas não amar um próximo que está do seu lado. E eu vejo isso dentro das pessoas no meio da igreja. As pessoas querem atingir pessoas que passam necessidade muito longe, mas não tem coragem de dar uma camiseta para um irmão que está dentro da igreja. Mas não tem coragem de perguntar: vem cá, está tudo bem dentro da tua casa? Está faltando alguma coisa? Se você não ama os da casa e diz que ama os de fora, você é mentiroso.
Se você quer cuidar dos que estão longe, mas não cuida dos que estão perto, você é hipócrita. É isso que Jesus fala. Se você vai amar alguém, ame quem está do seu lado. Literalmente. Você sabe o nome da pessoa que está ao seu lado? Veja como Jesus é. Jesus não precisa das pessoas. Jesus, por si só, é autossuficiente. Mas Jesus quer as pessoas. Porque Jesus sabe que não existe outra forma das pessoas se achegarem a Deus a não ser através dele. Mesmo que muitas pessoas não acreditem nisso. Jesus, ele quebra os métodos que nós estabelecemos para que o seu próprio nome seja glorificado e as pessoas sejam salvas. A fé vem através do ouvir. Todos sabem disso. É preciso pregar a palavra de Deus para que as pessoas, ouvindo a palavra de Deus, cheguem ao conhecimento de quem é Deus. Quando eu morava em Israel, eu ouvia histórias de muçulmanos que sonhavam com Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles viam Jesus em seus sonhos e buscavam saber quem ele era. Jesus é apaixonante até quando você o vê apenas uma vez nos seus sonhos. E as pessoas que o buscavam e que iam procurar saber quem era Jesus e como se aproximava de Jesus, geralmente eram expulsas de suas famílias, porque era uma outra religião na cabeça das pessoas. Essa semana eu conversava com um amigo e ele estava me falando da experiência que ele teve no Nepal. Ele falou para mim assim: Aldo, nós chegamos em uma aldeia e uma pessoa falou assim: você é cristão? E ele falou: eu sou. Graças a Deus que você apareceu. Alguns meses atrás eu sonhei com Jesus e ele disse que eu seria cristão, mas eu não sabia como seria isso. Que bom que você apareceu. Aquele rapaz e toda a sua casa foi salvo. Jesus, ele nos ensina que para ser grande é preciso ser pequeno. E nós não temos essa noção, muitas vezes, que apesar de eu hoje, com 30 anos, ter 1,85 m, nasci com alguns centímetros. Todos nascem pequeno, tanto na caminhada cristã, quanto na vida financeira, na vida física, em tudo. Apenas monstros nascem gigantes. E isso Jesus nos ensina sobre caminhar. E depois eu vou falar sobre caminho. Mas ele fala: se você quer ser servido, sirva. Eu, o Filho do Homem, disse Jesus, vim para servir e não para ser servido. E nós nos achamos no direito de termos tudo o que queremos, na hora que queremos, da forma que queremos. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Talvez na sua cabeça seja algo corriqueiro ouvir de quem é cristão, porque você conhece a história, mas talvez você não conheça a essência. Nunca um mestre tocava nos pés imundos dos discípulos. Nunca um mestre se abaixava para lavar os pés. Aquilo não era o trabalho de um mestre. Aquele era um trabalho de um servo. Ele se fez servo por nós, para que nós pudéssemos aprender com ele e servir o próximo. Se você diz que ama o próximo, mas não serve o próximo, você é hipócrita.
você é mentiroso. Nós queremos viver um evangelho de mídia, mas não queremos viver um evangelho de raiz. A raiz do evangelho está no servir e não em ser servido. A raiz do evangelho está em não ter destaque nenhum, para que Cristo tenha todo o destaque. A raiz do evangelho está em abrir mão do que se tem, para que o próximo tenha. Jesus nos ensina muito mais do que nós conseguimos entender. Jesus diz que para vencer o diabo é preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus, e não línguas estranhas. Não são os dons que vencem o diabo, é o conhecimento da palavra e do poder de Deus. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Conheçam a palavra de Deus e o poder de Deus e vençam o diabo. Essa é a nossa batalha diária. Qual que é a tua batalha diária? Masturbação, pornografia, prostituição, avareza, mentira. O que é aquilo que tem te derrubado? Se você conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus, porque decorar versículos não te faz vitorioso, viver versículos te faz invencível. Eu venho de um contexto de igreja batista que fez e faz um trabalho fantástico no Brasil e no mundo. E eu lembro que quando tinha EBD, Escola Bíblica Dominical, nós tínhamos que trazer um versículo decorado durante a semana. Eu sou péssimo para decorar. E eu era o filho do pastor, então eu tinha que saber. Foi então quando eu comecei a me revoltar. Porque eu comecei a descobrir que as pessoas que mais conseguiam decorar também não conseguiam viver. Então eu fiz como o salmista disse: escrevi as suas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Não adianta ter na sua mente aquilo que não está no seu coração. Se você vai viver a palavra de Deus, viva com o coração. Deixe o seu intelecto para lá. Não são as pessoas inteligentes que são salvas, são as pessoas que têm o coração dobrado diante do Senhor. O poder não está numa vida extravagante diante de Deus. Uma vida extravagante que as pessoas vejam: olha, ele fala em línguas. Veja, ele age no sobrenatural. Veja, ele sabe a palavra. Olha, ele conhece vários versículos decorados. O poder não está em uma vida extravagante diante dos homens, mas em uma vida consistente diante de Deus. Você não deve se importar com a opinião dos homens, se Deus conhece o teu coração. Dentro deste momento em que vivemos na história da humanidade, em que a mídia e as mídias sociais guiam aquilo que somos, fazemos ou pensamos, eu te digo: viva de acordo com aquilo que Deus pensa sobre você. Não se importe tanto em relação aos outros, como você deve se importar tanto quanto o que Jesus pensa sobre você. Essa semana houve uma grande mudança no mundo. Para você pode não ser nada, mas quem sabe ler os tempos, sabe que alguma coisa está se movendo no mundo. A capital de Israel não é mais em Tel Aviv, a capital é agora Jerusalém. Deixa eu te falar um pouco sobre Jerusalém. Houve um homem chamado Abraão.
E Deus disse para ele: pega o teu filho, sobe no monte e sacrifica-o. Aquilo comunicava o que aconteceria no futuro com o Filho de Deus. Abraão traz o seu filho e deita em cima das pedras, com os gravetos, pronto para sacrificar e tocar fogo, porque era assim que funcionava o sacrifício. Quando Abraão levanta a mão com uma faca na mão, com um cutelo na mão, o que seja, ele ouve uma ovelha. E ele entendeu que aquela ovelha deveria ser sacrificada no lugar do seu filho. No futuro, Deus fez ao contrário. Ele deu o seu filho para que as ovelhas não precisassem ser sacrificadas. O lugar onde Abraão levou o seu filho é numa cadeia de montanhas que hoje faz parte de um lugar chamado Jerusalém. O mesmo lugar onde o Filho de Deus foi sacrificado e o mesmo lugar onde ele ressuscitou. Jesus é a resposta para todas as perguntas. Jesus é o motivo de todos os burburinhos do mundo. E até hoje Jesus sustenta Israel. Qualquer época do ano que você for a Israel, há peregrinos por lá. E peregrino gasta dinheiro. Paga hotel, come e etc. Um dos maiores investidores de Israel, eu quero que você também aprenda a ler os tempos, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles dão dinheiro para Israel. Eles financiam Israel. E eu te pergunto, qual é a nação mais poderosa do mundo? Estados Unidos. Porque Deus disse que Israel sempre seria a menina dos seus olhos e ninguém jamais tocaria em Israel. Hoje, a menina dos olhos de Deus também sou eu e é você. Porque o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas e não tem nada mais precioso do que o sangue de Cristo. A celebração da morte para Jesus é mais importante do que a celebração do seu próprio nascimento. Você vai ler toda a Bíblia, todos os evangelhos, e você nunca vai ver uma menção de comemoração de nascimento de Jesus. Ouça o que eu estou te dizendo, julgue depois. Jesus nunca pediu para comemorar o seu nascimento. Jesus pediu: comemorem a minha morte. Sabe por quê? Porque quando Jesus nasceu, era o início da sua vida, mas quando ele morreu, era o início da sua vida. Então ele diz: comemorem a minha morte e ressurreição, porque vocês estarão comemorando a vida de vocês, a liberdade que eu dei para vocês, através da minha morte. E eu não vou julgar quem comemora o nascimento de Jesus, porque nós o amamos, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Ele é o amor de nossas vidas. Mesmo ele sendo eterno, ele se rebaixou. Ele se rebaixou. Ele se rebaixou tanto que um dia ele foi um bebê que precisou dos cuidados da mãe e do pai. Inofensivo. Uma simples criança. Quando a Bíblia fala que ele saiu da sua glória, Jesus deixou de ser rei para ser uma pequena formiga, que é o que nós somos diante dos olhos de Deus. Talvez você pense:
é verdade, pastor, eu sou insignificante. E eu digo para você, você não é insignificante. Jesus jamais morreria por algo insignificante. Apesar de que nós só encontramos o sentido de nossas vidas quando Jesus nos encontra. Não existe sentido na vida se você não encontrar a vida. Jesus, Filho de Deus, ressurreto, vencedor, vitorioso, o meu Jesus. Não julgueis, para que você também não seja julgado, ele disse. Jesus não estava dizendo para nós não observarmos o que estava acontecendo, não. Jesus disse, olha, não critique alguém de uma forma humilhante, arrogante e sem piedade. Se você vir algum pecado, tenha cuidado. Quando você for julgar a ação de alguém, lembre-se que você também tem ações que devem ser julgadas. Então cuidado, que você quer tirar um cisco do olho do seu irmão, existe uma trave no seu olho. O que as pessoas falam de você não é tão importante quanto o que Deus diz sobre você. Jesus viveu isso. Ele cura em nome de Belzebu, diziam. Ele é um falso profeta, diziam. Ele é um impostor, diziam. E o que é que isso afetou no ministério de Jesus? Nada. O que é que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus ou a voz do mundo que não conhece a Deus? Que tipo de postura você tem tomado diante da sociedade? Você tem se posicionado em poder e graça ou em vergonha e recuo? Se você tem recuado diante dos homens, Ele fala. Se você se envergonhar de mim na terra, eu me envergonharei de você nos céus. Pastor, mas é tão difícil ser evangélico. Não seja evangélico, seja um cristão. Faça o que Jesus te mandou fazer, independentemente de alguém concordar ou não. Nós não estamos aqui fazendo uma coleta de opiniões. Nós estamos aqui vivendo a vontade de Deus. Ah, mas eu não concordo. O problema é seu. E deixa eu te dizer, se não concordaram com Jesus, a ponto de o matá-lo, a cruz é pouco para a gente. A cruz é pouco para a gente. Se você tem uma missão, cumpra. Se tiverem entraves no caminho, cumpra. Se chover, cumpra. Se faltar dinheiro, cumpra. A sua missão está acima das circunstâncias, foi o que Jesus nos ensinou. No último dia da sua vida na terra, um o traiu e todos o abandonaram. Todos. Jesus foi sozinho ser crucificado. Nenhum dos seus discípulos estava com ele enquanto ele estava cumprindo a sua missão. A missão de Jesus era salvar o mundo. E Deus usou a sua morte para que o seu nome fosse glorificado. Jesus devia morrer? Eu não sei. Ele era tão puro, tão santo, tão inocente. Mas nada foge do controle de Deus. Nada, nem a morte do seu filho pareceu em vão. Porque para um Deus que tudo controla, até a morte se torna motivo de glorificação do seu próprio nome. Você acompanhou a nossa programação, os nossos jovens relevantes.
temos uma juventude que se chama Juventude Relevante. Uma juventude que tem marcado na sua geração. E você também é chamado para ser relevante. Obrigado por estar conosco. E eu quero encerrar este programa orando por você, orando pela sua casa, pela sua família. Deus, Ele responde o nosso clamor, Deus responde as nossas orações. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti esta vida que me ouve, que me assiste, que a Tua mão de poder venha, trazendo cura, libertação, restauração. Ó Deus, atenta para esta mãe angustiada, ó Deus, para este pai aflito, atento, ó Deus, para o coração do filho, ó Pai, que desesperado, ó Deus, que busca libertação, pessoas cativas nas drogas, nos vícios, ó Deus, que a Tua mão venha quebrando as cadeias, toda ação de opressão dentro dos lares, eu repreendo agora, em o nome de Jesus. Recebe a Tua cura, recebe a Tua bênção, recebe a Tua libertação, no nome de Jesus, amém e amém. Deus que te abençoe. From the walls of Jerusalem to the winding hills of Tennessee, with one voice let's worship Him, the God of all and Zion's King of Kings. Let's just praise the Lord.